So, hi guys! Então, demorou um pouquinho, mas eu voltei e nós vamos estar finalmente estudando o nosso capítulo 2 de Gênesis, ok? Então, vamos lá. Então, nós paramos, só para recapitular, o último verso do capítulo 1 de Gênesis, Deus olhou para tudo que ele tinha feito e ele percebeu que era excelente em todos os aspectos. Então terminou o 6º dia. Então é importante que a gente entenda que a criação ela foi em 6 dias e Deus descansou no último, ok? Que é isso que a gente vai estar falando daqui pra frente. Então vamos lá. Chapter 2. Então lembra que eu falei pra vocês no começo que chapter significa capítulo e um livro ele é dividido em various chapters, ok? Então, em vários capítulos, ok? E o subtítulo eu tinha lido para vocês que era The Account of Creation. The Account of Creation, que era o relato da criação. No capítulo 2, o nosso subtítulo é The Creation of Adam and Eve, ok? A criação de Adão e Eva, ok? Então vamos lá. Então diz assim: So, the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. On the 7th day, God had finished his work of creation. So he rested from all his work. And God blessed the 7th day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. This is the account of the creation of the heavens and the earth. Então aqui nós percebemos que só nesse verso 4 é que a parte do relato da criação acaba, ok? Então é por isso que a primeira aulinha do capítulo 2 vai ser sobre até aqui essa parte, ok? Então a tradução diz assim: Afinal ficou completa com sucesso a obra de criação dos céus e da terra, com tudo que existe neles. Assim, foi no 7º dia que Deus terminou o seu trabalho. Por isso, Deus abençoou o 7º dia, descansou e declarou santo esse dia, porque nele Deus, o Criador, terminou a obra da criação. Deus criou os céus e a terra. Agora vem um resumo dos detalhes produzidos por Deus através dos céus e da terra, ok? Então, vamos lá. Aí, aqui. Então, o que ele fala é: So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. Então, a criação dos céus e da terra e tudo que havia neles, a gente viu que tinha vegetação, animais, o homem e a mulher, ok? Was completed. Esse was completed, eu pintei ele de vermelho porque é um novo tópico que a gente vai estar vendo, muito importante, ok? Então, esse was completed, ele vem do verbo to be completed, or to be finished, or to be done, or to be concluded, que significa ser completo ou estar completo, ser terminado, ser concluído, estar concluído. E ele está na voz passiva. Agora, pera lá, vamos voltar um pouquinho. No português, nós temos a voz ativa e a voz passiva. E no inglês, nós também temos the active voice, a voz ativa, and the passive voice, a voz passiva. Mas o que é a voz ativa e a voz passiva? Na nossa primeira frase, lá no capítulo 1, a primeira frase da Bíblia, qual que é? In the beginning, God created the heavens and the earth. Essa frase está na voz ativa. Porque o que é a voz ativa? A voz ativa é quando o nosso sujeito, quem que é o nosso sujeito? God, Deus. Ele é o mesmo que faz o verbo no objeto. Então, God created the heavens and the earth. Deus é o nosso sujeito e ele é o que criou os céus e a terra, certo? Por isso a frase está na voz ativa. A voz passiva, no entanto, se eu fosse transformar essa frase, nós podemos transformar essa frase de God created the heavens and the earth, Deus criou os céus e a terra, para the heavens and the earth were created by God. No caso, os céus e a terra foram
criados por Deus, o nosso the heavens and the earth, eles se tornariam o sujeito. Mas eles ainda estão sendo o que foi criado, certo? Então, eles são, ao mesmo tempo, o sujeito da frase e o objeto. Você entendeu? Então, na voz ativa, Deus, God, ele era o sujeito e ele fazia o verbo no objeto. Então, Deus era o sujeito e ele criou os céus e a terra. Nessa voz passiva, Deus não é o sujeito mais. O nosso sujeito é the heavens and the earth. E, ao mesmo tempo, eles são os objetos que foram criados por Deus, certo? Então, eles são, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto, correto? Então, é por isso que é a voz passiva. A mesma pessoa que é o sujeito que deveria, na voz ativa, estar fazendo, está recebendo, na verdade, a ação, ok? É lógico que eu vou fazer um videozinho separado sobre esse assunto, que é bem maior que isso. E, na verdade, a voz ativa em inglês, ela tem alguns casos específicos que ela é usada. Vamos ver? Eu tinha salvo um documento aqui. Aí tem aqui, ó. Ela é usada quando o objeto é desconhecido. Então, a gente não sabe quem fez a ação, certo? Mas a gente quer enfatizar ou a ação em si, ou a pessoa que recebeu a ação. Então, por exemplo, se você estava na rua andando e alguém passa e rouba a sua bolsa, você não sabe quem é o sujeito da ação, você não sabe quem fez, é um desconhecido para você. Mas você ainda quer enfatizar que sua bolsa foi roubada. Você pode falar, my bag was stolen. Então, minha bolsa foi roubada. My bag was stolen. Você está enfatizando o fato de que a sua bolsa foi roubada. Não no sujeito que roubou a sua bolsa, certo? Ou também é usada no caso onde você quer pôr mais ênfase na pessoa que recebeu a ação, certo? Então, por exemplo, se você falar aqui, the train was delayed. Então, o trem atrasou. O trem está atrasado. Você não sabe por que tá e não importa o que causou esse atraso. O que você está querendo enfatizar é que o trem está atrasado, ok? Então, o foco é no que está recebendo a ação, certo? Outra coisa é quando o sujeito é óbvio. Então, se eu falo, por exemplo, tal pessoa foi presa às 6 da manhã. He was arrested at 6 a.m. A gente sabe que quem prende é a polícia. Então, eu não preciso colocar aqui he was arrested by the police or the police arrested him, blá, blá, blá. Não, he was arrested at 6 a.m. Você está enfatizando só o que aconteceu. Você está ignorando o sujeito, porque o sujeito é óbvio, ok? Ou quando... Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas quando a gente sabe, por exemplo, quando quem faz a ação são pessoas em gerais. Então, por exemplo, it is accepted that you do not smoke indoors. Ok? Então, é aceito que ninguém fume aqui do lado de dentro. É aceito por quem? Por todo mundo, por pessoas em geral. É uma regra geral, ok? Então, são alguns casos, porque, na verdade, a voz passiva, ela soa bem formal. Então, é por isso que é bem divididinho quando ela é usada, ok? Aí, vamos voltar lá. Eu queria só falar, eu falei bastante da voz passiva. Agora, vamos continuar aqui, só pra gente terminar. On the seventh day, God had finished his work of creation. So, he rested from all his work. And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation. This is the account of the heavens, of the creation of the heavens and the earth. Ok? Então, no sétimo dia, Deus havia terminado tudo. Então, o que ele fez? Ele descansou de todo o trabalho que ele tinha feito. E Deus foi e abençoou. Lembra que a gente viu to bless, abençoar. E declarou aquele dia e falou que aquele dia seria holy, santo, sagrado. Por quê? Porque foi o dia que ele descansou de tudo o que ele havia feito. Ok? E aqui, ó, eu coloquei, ó, to rest, to relax,
to slow down, to pause. Então, você descansa, você relaxa, você diminui literalmente a sua velocidade. Você para, você pausa por um momento, ok? E aí, terminou aqui. This, então, tudo que a gente leu, this, tudo desse verso 3 para cima é o relato da criação dos céus e da terra. E tudo que vai continuar a partir de agora é esse pós-criação, ok? Então, eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu ainda tô um pouco meio fria, porque eu fiquei um tempo sem gravar. Mas eu espero que tenha dado tudo certo, ok? Vejo vocês na próxima. Bye, bye!